Tem também a manifestação da Advocacia Geral da União se colocando contra a medida, né, do Gilmar Mendes nessa decisão monocrática, uma tentativa de realmente blindar os ministros do Supremo. A gente relembra também que desde 2021 são mais de 80 pedidos, principalmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, solicitações que foram feitas pelas mais diferentes frentes, principalmente da oposição, né? E aí você tem um volume grande, onde também os ministros do Supremo, eles podem ser alvos de cobrança. Quando você torna isso só por meio do Procurador-Geral da República, de fato, não tem como interpretar de outra forma, a não ser que está tentando claramente blindar o STF, Jess. Perfeito, David. É uma PEC da blindagem versão Supremo Tribunal Federal. Eu até falei isso, mas é a DPF, né? Não, mas porque vem na cabeça uma blindagem, não, né? Mas vale a comparação, porque o recurso que os parlamentares têm é a PEC. O recurso que aqui o ministro tem é a DPF. Mas é algo que blinda. E eu acho que a gente tem que ver até as nuances disso. Ele também tira o poder do cidadão, poder entrar ali dessa terceira parte, o povo, a quem compete todo o poder dentro da democracia, fazer esses pedidos. Exatamente. Os parlamentares representam justamente quem? O povo. O povo, o Congresso é o povo, é a casa do povo. Então, quando a gente tira esses recursos e mais, artigo 52 da Constituição Federal, está lá como atribuição do nosso Senado. Quando a gente faz esse caminho de remoção, e aqui entra-se uma nova situação, que é a avaliação da medida de acabar com o poder das decisões monocráticas da forma como elas se dão hoje, uma canetada mudou mais ou menos 70, 75 anos de ordenamento jurídico, até revogando e falando com leis lá do nosso passado, antes da Constituição de 88 também. Então, como que a visão de uma pessoa, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, pode gerar todo esse impacto e toda essa insegurança? Nós já vimos isso em todas as áreas, não só na lógica do impeachment, mas na lógica das empresas dentro do Brasil, na decisão ali do Twitter, das redes sociais, do banimento, da saída. Então, assim, essas decisões monocráticas, elas se mostram cada vez mais problemáticas. E, obviamente, vai ter uma resposta. Por quê? Ontem, nós não vimos nenhum senador defendendo abertamente a posição e a decisão do ministro Gilmar Mendes. Mesmo nomes à esquerda foram contrários e críticos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi muito vocal nesta crítica. Vários senadores foram, inclusive de alguns opositores. Eu escutei ontem que agora eles vêm até margem para dar uma resposta pautando um impeachment de um ministro do Supremo. Então, o efeito foi bem danoso em relação à medida e ela foi muito mal vista. E aí entra a figura da AGU. A Advocacia Geral da União, na figura do atual diretor ali, do atual ministro, que é o Jorge Messias, o que eles fizeram? Eles entraram com um pedido solicitando a revisão, a suspensão dessa liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes. Obviamente, tendo em vista que ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, isso também é um gesto à casa que o fará a sabatina, né? Que fará a sabatina dele. Mas eu não sei o quanto o Senado se sentirá acolhido nesse gesto, tendo em vista que o desejo amplo da maioria dos senadores era a indicação de um presidente anterior da casa, que era o senador Rodrigo Pacheco. Tem uma coisa nessa tensão entre os poderes que é como se eles tivessem armas para essa batalha entre legislativo e judiciário. O impeachment de ministro é como se fosse uma bomba atômica nessa guerra. O que o ministro Gilmar fez na prática foi desarmar o Senado nessa batalha. E aí a questão fica muito desequilibrada e por isso é muito natural que a gente assista a algum tipo de resposta por parte do Senado Federal. É mais ou menos assim, né? Cada um tem uma bomba nuclear, só que aí você retira a potência de um só. Só recepcionar o pessoal de volta que está nos acompanhando pelo rádio. A gente está contextualizando aqui a decisão do ministro, né, Gilmar Mendes, sobre essa blindagem aos pedidos de impeachment. E aí você tem duas potências nucleares e aí havia uma trocação de tiros, vamos dizer assim. Exatamente. Aí um chegou por meio da canetada e tirou o poder de fogo. Exato. Na prática é o seguinte, o Senado julga ministros e os ministros julgam os senadores. Exato. Então um tem a arma apontada para o outro. Quando o ministro Gilmar Mendes dá essa decisão liminar, na prática ele está dizendo o seguinte, eu vou manter as minhas armas
contra os senadores, mas eu vou tirar dos senadores as armas que eles têm contra a minha classe. Então, na prática, isso gera um desequilíbrio entre os poderes que, na minha visão, aí eu queria até ouvir um pouco o que é que a Priscila acha como jurista, mas eu acho que isso é um desequilíbrio entre os poderes que é flagrantemente contra um aspecto essencial do espírito da nossa Constituição. Priscila, muita gente também questiona assim, qual que é o poder da AGU nesse contexto todo? Ela que chancelaria o pedido ou cabe a... Não, o que acontece? Que é o trâmite para você reverter uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi um pedido feito por um partido, né, em específico. Então, o que acontece? Isso. Que é o partido do Paulinho da Força, que é o relator do projeto da anistia. Parêntese fechado. Só para fazer assim uma linha do tempo, né, para que a nossa audiência entenda. Então, o Poder Judiciário ele não pode abrir mão. Se alguém pedir que ele se manifeste, ele não pode falar não quero. Então, esse é um ponto, tá? Tô dizendo que é certo, só para a audiência entender. Então, foi pedido a ele que, né, olha, vamos então entender que os ministros não devem, então, né, serem julgados através do impeachment por qualquer do povo. Há ali uma discrepância entre uma legislação que antecede a Constituição da República e o que diz o artigo 52 e também outros da Constituição que colocam, né, ali a Procuradoria-Geral da República como titular de algumas ações. Então, o que se entende pela Procuradoria ser ali a titular de ações de alta patente? E é essa a discussão. Agora, aqui precisa ficar bem claro que são jogos políticos tentando interpretar uma legislação que é feita também por político, ou seja... não tem como a gente interpretar de outra forma, visto que a direita provavelmente vai despontar no Senado Federal, existem articulações, todo dia a gente debate sobre isso aqui no programa, e aí poderia sofrer também uma represália por parte da direita, da oposição. Eu tenho uma visão maior do que esquerda e direita. Não, mas eu acho que o David coloca um ponto. Ontem eu falei com 3 senadores e um deles deu uma análise nessa linha. O que eles também avaliam? Eles avaliam que... Vamos pensar. Qual que foi o último pedido de impeachment que o Senado Federal, nesses tantos que se teve, que todo dia está lá em 80, relação aos ministros, pautou? Nenhum. Não tem, assim, não teve o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, não houve isso. Então, não é um risco imediato. Claramente não é uma medida que o Senado tem usado em imprudência, e embora cobrado, não tem sido pautado. A gente viu muito isso com o senador até anterior ao Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco. Então, a realidade é que não tem sido usado da maneira como ele tenta colocar na decisão em relação a esse risco. Agora, o que nós temos no ano de 2026? A troca de 2/3 do Senado. É muito claro, e até pelos discursos que a gente tem visto, que uma pauta importante para a direita em relação ao Senado será compromissos em relação talvez a pedidos de impeachment. Então, tem muita gente que está se colocando no pleito falando, olha, vote em mim porque eu votaria pelo impeachment de determinado ministro. Então, existe aqui também uma situação eleitoral. Afinal de contas, se agora o Senado não tem mais o poder de pautar o impeachment, por que qualquer candidato, pré-candidato, ofereceria isso como um critério de análise numa eleição? Não ofereceria. Então, eu não acho que eles estão dialogando com o agora, eu acho que eles também estão dialogando com o futuro em relação a uma blindagem, a críticas e até mesmo a como isso vai ser trabalhado na eleição do ano que vem. Agora, Gabriel, tem um ponto também assim, só um minutinho, mano. Tem um ponto assim, existem todos esses pedidos, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já recebeu, só que não pautou nenhum deles. Então a gente deve se lembrar disso. Exato. Me parece que foi uma medida até precipitada, né? Até pelo timing. Nessa semana a gente teve o Toffoli colocando sigilo total ali na operação do Master, no processo do Banco Master, né? Isso já causou ali uma certa preocupação em relação a isso, né, com a população se mostrou contra isso. Aí agora, do nada, o Gilmar Mendes faz isso, né, ele diz que agora o Senado não pode mais pedir o impeachment do STF. Isso pega mal, né, a população vê isso de uma forma ruim, né, o time é muito ruim. O Brasil ele tem 3 poderes, judiciário, executivo e o legislativo. No impeachment da Dilma, o judiciário, esses 3 poderes eles deviam, né, estar horizontalmente
na mesma faixa de poder, né? Ou seja, um deveria atuar não em cima do outro, mas com os outros poderes de forma horizontal, né? Vamos dizer assim, na mesma prateleira. Só que quando teve o impeachment da Dilma, o judiciário ele teve que subir de nível, né? Teve que assumir um pouco mais o Brasil. Depois que aconteceu esse impeachment, a gente não viu mais o judiciário descer na escala de poder. A gente viu ele escalar. E isso é uma preocupação. Se o Senado Federal, nesse momento, não tomar uma decisão forte em relação a isso, vai acontecer ainda mais essa escalada de poder em relação ao judiciário. O Senado Federal agora ele tem que ser forte, ele tem que mandar uma mensagem forte para o judiciário de que, cara, não é bem assim, né? Não dá para você tomar uma decisão monocrática e definir que agora a população não tem mais, né, o poder de pedir o impeachment do STF, porque, como a gente comentou aqui, o Senado ele foi eleito pela população e está na Constituição esse poder do Senado de pedir impeachment do STF. Então não dá para, em uma decisão monocrática, o Gilmar Mendes tomar essa decisão, é até contra a Constituição, de certa forma, tomar essa decisão e tá tudo bem, né? A gente não pode, o Senado Federal agora não pode baixar a cabeça, porque se baixar a cabeça nesse momento, vai ver mais ainda o STF escalando o poder e não voltando nunca mais àquela escala de poder, aquela prateleira de poder, onde o Legislativo, Executivo e o Judiciário deveriam estar juntos, né? Governando o Brasil juntos. E tem a questão da credibilidade, né? Você